Boa Tarde Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com a primeira convidada de hoje, Cláudia Santa Rosa, secretária da Educação do Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho, com Mário Sérgio, diretor do Colégio Salesiano São José, que completa 80 anos. Bem-vinda, Cláudia, ao nosso Boa Tarde, cidadão, secretária. Boa tarde, Robson. Boa tarde à sua audiência, não é? E é uma satisfação estar aqui. Obrigada pelo convite. Agradeço a sua presença. E o assunto de educação para você já não é novidade. Você presidiu o Instituto de Desenvolvimento da Educação, o IDES, né? E eu pergunto a expectativa que tem com o novo desafio agora à frente da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte. Eu digo sempre que o mais cômodo era o lugar que eu estive, não é? Até durante esses 26 anos, sempre em escola, nos últimos 11 anos, com o IDE, com o Instituto, eu sempre estive na posição ou de diretora ou coordenando projetos importantes da instituição, sempre avaliando o cenário educacional, as estatísticas, as gestões que passam pela educação do nosso estado, não é? Que passaram. E era a posição mais cômoda. Agora eu estou do outro lado da vitrine. Estou do outro lado, estou na vitrine, não é? Mas muito ciente do tamanho do desafio, das possibilidades sim de contribuir com a educação do Rio Grande do Norte, a partir do projeto, não é, do governo do estado, do governador Robson, que tem intenções de realmente cumprir metas na área de educação, e foi a minha motivação para, neste momento tão conturbado do país, não é, a conjuntura tão confusa, ter enfrentado esse desafio de assumir a Secretaria de Educação, uma secretaria com dificuldades não diferentes das demais, mas com 624 escolas, quase 246 mil estudantes, servidores aí aos milhares, não é? E realmente estou ciente que terei dias bastante difíceis pela frente, porque não é fácil. Qual é o ponto mais crítico da educação pública do ensino médio no estado do Rio Grande do Norte, de acordo com a sua avaliação, secretária? Pois é, o ensino médio do Rio Grande do Norte, ele não consegue realmente, assim, avançar em termos de qualidade. Você sabe que as estatísticas posicionam, não é, o Rio Grande do Norte nos últimos lugares. O nosso ensino médio, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, posiciona numa escala de 0 a 10, não é, que é esse índice. O Rio Grande do Norte tem um IDEB 2,7, conseguiu na última edição a proeza de baixar, era 2,8, baixou para 2,7. Então nós temos um ensino médio que não conseguiu subir 3 degraus de uma escada com 10 degraus. Então a gente vê que existe uma dificuldade muito grande em relação... Na prática, então, secretária, qual seria o problema, os principais problemas que precisam ser combatidos para que a gente continue a subir, volte a subir nesse índice? Eu digo sempre que fazer a escola funcionar. A minha contribuição maior para a educação hoje é ter ciência de quais são as dificuldades de uma escola. E para fazer a escola funcionar, quais seriam os 3 principais tópicos? Primeiro, garantir a mais primitiva das necessidades, que é o professor. Não é? Sobretudo no ensino médio, há um déficit muito grande de professores em distintos componentes curriculares, e a gente sabe que fica difícil garantir o funcionamento regular de uma escola se não tem o professor. Não é? Então, mesmo dentro do concurso que já foi feito, de mais de 1.000 pessoas, acho que talvez mais de 2.000 pessoas já foram convocadas na atual administração do governo Robson Faria, mas mesmo dentro disso ainda há falta de professor? Há falta de professores, nós temos estudos e estamos aprofundando esses estudos neste momento. A falta porque a deficiência existe há muito tempo ou porque está havendo um grande número de aposentadoria?
As duas coisas, não é? São dificuldades já de muitos anos, inclusive talvez algumas convocações não muito felizes que foram feitas no passado. Então, nós temos, por exemplo, num município, 5 professores de história. O município tem apenas 1 ou 2 escolas. Bastaria um professor de história e, de repente, tem 5 de história, está faltando um de matemática, um de química, por aí vai. Então, nós temos... É um problema de gestão, então. Talvez exista o professor, mas falta uma redistribuição. Uma redistribuição e também, a essa altura, há amparo legal para alguns casos de não serem exatamente distribuídos para um outro município. Agora, por exemplo, tudo bem que a pessoa fez um concurso para história, por exemplo, mas ele não pode dar aula, por exemplo, de geografia. Tudo bem que se ele fez concurso para física, talvez ele não vá dar aula de português. Aí é um extremo complexo, mais complexo. Mas quando foi feito um concurso para áreas afins, não dá para aproveitar para que aquele professor dê aula de outras coisas também, porque eu acho que o professor, na verdade, ele tem uma formação geral, como um médico é clínico geral, e depois ele pode se especializar numa área, um ortopedista e por aí vai, né? Então, você tem em si, primeiramente, a formação de professor. Sim. E depois é que vem uma especialização, um conhecimento mais amplo na matemática, na história, na geografia. Nós estamos debruçados, Robson. A equipe tem sido incansável para fazer todo esse mapeamento, esse reordenamento na rede, de modo a garantir que não se perpetuem desvios, não é, de um professor para uma área completamente diferente, mas também a gente não pode cometer um ato de pouca responsabilidade, convocar um professor, por exemplo, para uma disciplina que nós só vamos precisar de 4 horas aulas, por exemplo, 4 horas de atividades desse professor. Então, nesses casos, sempre vai precisar recorrer ao professor de uma área afim para complementar, não é? Mas a equipe está debruçada exatamente para identificar onde há a necessidade efetiva da convocação do professor. Nos próximos dias, nós faremos uma convocação para professores dos anos iniciais, porque já há estudos de impacto, há esse professor entre os concursados que não foram ainda convocados, há necessidade em muitas escolas do professor dos anos iniciais. Então, essa convocação nos próximos dias a gente vai fazer. Secretária, só rapidamente, e bem objetivo, que tem várias perguntas dos telespectadores, mas você falou que um dos principais problemas é a falta do professor na sala de aula. Quais seriam os dois outros problema de gestão, o problema gestão da escola, gestão da escola, gestão da própria Secretaria de Educação, porque é preciso a gente se olhar, ver que ainda há a necessidade de ajustes em alguns setores para fazer com que a escola funcione, não é? Garantir as condições para a escola funcionar. Existe uma burocracia muito grande na gestão pública e essa burocracia, ela é necessária, mas ao mesmo tempo ela trava alguns processos, a agilidade de alguns processos para fazer chegarem as condições às escolas. Para você conseguir comprar um computador é um verdadeiro parto, por exemplo, né? Parto literalmente, porque pode durar pelo menos 9 meses, viu, meu xará? Robson ali, o cinegrafista está rindo, mas é verdade, é literalmente, meu amigo Mário Sérgio, um parto. Lá no Salesiano, se ele quiser comprar um computador, ele atravessa a rua e compra. Mas na Secretaria de Educação, para se comprar, pegue paciência para vencer todos esses processos de licitação, enfim. Secretária, um ping-pong aqui de pergunta e resposta. O que é que a secretária acha da privatização da educação? Daniel, de Nova Parnamirim. Olha, nós, por enquanto, temos uma realidade que é o ensino público estatal, não é? Ele é ainda a grande marca, o grande traço da gestão pública, é um serviço público essencial e que está ainda com controle total do poder público, do Estado brasileiro. Mas a secretária tem uma opinião contrária ou favorável à privatização do setor da educação? Eu sou a favor de se oferecer a escola pública à população. Se em algum momento
houver um avanço no debate, um avanço na discussão, de se implantar experiências onde ocorra de forma mista, desde que para a população chegue o ensino público, a educação pública, é discutível. Privatizar completamente não enxergo. Deixa eu ver aqui. Avise, por favor, a secretária de Educação, a professora Crisance Mineia, deve ser... avise a secretária que a escola estadual, professora Crisance Mineia, está sem internet, ela fica no Nova Natal. Ele pede para fazer esse registro aqui para a secretária. Um abraço também aqui para nosso amigo Peron, da Peron Produções, obrigado pela sua audiência. Se o problema nas escolas é de gestão, por que não contratar gestores ao invés de colocar professores não qualificados para atividade de administração? Jaguar de Nova Parnamirim. Essa é uma discussão que a gente sabe que existe a lei da gestão democrática, que é uma lei que estabelece, dispõe sobre a escolha direta, não é, pela comunidade escolar, dos gestores das escolas. Avançarmos para um outro modelo não é uma questão para agora, né, porque existe uma lei em vigor. José Verton, secretária, é possível criar um banco permanente de professores substitutos para evitar falta de docentes na sala de aula? O professor substituto, existem os concursos para temporários, eles são convocados para cumprir, enfim, sanar a falta do professor que entra em licença médica, licença para vários tipos de licença, ele com a própria designação coloca temporários, né? Então, o professor temporário é para essas faltas. Para ausências rápidas de 3 dias, de poucos dias até 15 dias, eu diria que hoje é praticamente impossível, porque você não faz ideia o número de atestados médicos que circulam pelas escolas diariamente. Então é preciso porque cuidar. Existem aqueles que são justos e aqueles que são gente empurrando com a barriga, porque tem todo tipo, né? Isso, mas eu queria só ressaltar, Robson, que existe uma parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Secretaria Estadual de Educação, para muito brevemente a internet chegar com força total às escolas de Natal e da Grande Natal, através do Giga Metrópole, uma parceria que tem avançado bastante e a gente espera que otimize nos próximos meses. Muito bem, vou torcer para dar certo. Secretária, muito se queixa, por exemplo, a gente ouve isso pelo Rio Grande do Norte inteiro, de falta de mais recursos para a educação, como para a saúde e para várias outras áreas. Mas falando em educação, nós sabemos que o governo do estado tem nos seus investimentos ou nos seus gastos, na aplicação dos recursos que recebe, a responsabilidade hoje de tomar conta e de bancar os custos, os investimentos na UERN, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Há algumas vozes que defendem que a educação de nível superior deve ser federalizada, porque é responsabilidade do governo federal e esse dinheiro poderia ser aproveitado para a própria educação do Rio Grande do Norte ou para outras áreas também. A secretária é a favor de que, por exemplo, se federalize a UERN? Não vejo num horizonte próximo, Robson. Por quê? A gente sabe que a legislação estabelece que o ensino superior é de responsabilidade da União, que na verdade tem o maior volume de recursos, não é? A divisão do bolo tributário fica a maior parte para a União. E, de fato, o desejável era que o ensino superior estivesse com a União. A UERN é uma realidade no Rio Grande do Norte. A gente entende que, em algum momento, se espera que o ensino superior seja absorvido realmente por quem tem essa responsabilidade. Mas, no momento, não foi colocado pelo governador Robson Faria essa questão da UERN como algo para a gente fazer esse tipo de debate neste momento. A UERN é uma instituição que tem um portfólio de serviços prestados ao Estado. O Estado
assumiu a UERN, não é? Criou, assumiu, até que ocorra um movimento diferente, a UERN continua também entre as prioridades do Estado. Agradeço a participação da secretária Cláudia Santa Rosa, da Educação do Rio Grande do Norte. Sucesso aí na nova empreitada. Obrigada à sua audiência e seus telespectadores, que são muitos. Obrigado também às pessoas que participaram e construíram conosco. E daqui a pouco continuaremos no assunto de educação. Desta vez, vamos conversar com o vice-diretor do Colégio Salesiano São José, Mário Sérgio, que conosco vai falar sobre os 80 anos, não dele, mas do Colégio Salesiano, que ele tem mais ou menos uns 50, né, professor? Está ali observando. Daqui a pouco a gente volta com Boa Tarde, Cidadão.